É isso aí, moçada. Então vamos lá, vamos começar um pouquinho hoje sobre a aula de número 4, geração de 30 verso parte 1. Eu sou o professor Michel e juntos nós vamos dar continuidade a esse estudo, beleza? Roda a vinheta aí que a gente começa. É isso aí, moçada. Vamos lá. Aula 4, geração de 30, só que agora o verso, certo? E hoje eu trago para você Cecília Meirelles, certo? De 1901 a 1964. Quem foi Cecília Meirelles? Bah, eu posso te dizer que ela é uma das grandes representantes da poesia, do poema nacional, certo? É uma mulher que tem uma história muito importante, ela consegue colocar as mulheres no cenário da literatura, certo? Então eu vou ler para você o que Alfredo Bossi escreveu sobre ela. Passou a infância no Rio de Janeiro junto à avó materna, a Soriana. Formando-se professora primária, dedicou-se por longos anos ao magistério. No início de sua carreira literária, aproximou-se do grupo de festa, dirigido por Tasso da Silveira. Anos depois, preferiria trilhar caminhos pessoais mais modernos. Ensinou literatura brasileira nas universidades do Distrito Federal e do Texas. Viajou longamente pelos países de sua predileção, México, Índia, sobretudo Portugal, onde viu reconhecido o seu mérito antes mesmo de se consagrar no Brasil como uma das maiores vozes poéticas da língua portuguesa contemporânea. Sacou isso? Então, antes mesmo, pessoal, de ela ter o seu trabalho reconhecido no Brasil, ela em Portugal já viu a sua obra explodindo, as pessoas lendo. Por quê? Porque vale ressaltar mais uma vez o Tuts vai dizer, até a primeira geração portuguesa, moderna, Portugal estava sempre à frente do Brasil no que tange a literatura. Então, saía uma geração lá e aí nós copiávamos aqui. Na segunda geração, a fase de ouro é muito diferente, cara. Agora é lá Portugal que está copiando a nossa literatura. Por isso que eu digo para você, essa geração vale a pena estudar. Tranquilo? Vamos conhecer um pouquinho das obras que ela escreveu. Ela escreveu Espectros, Nunca Mais e Poema dos Poemas, Baladas de Rei, Filhos mais marcados por livros, né? Ou filhos. Livros mais marcados por ressonâncias parnasianas e simbolistas. Então, Espectro, Nunca Mais e Poema dos Poemas são obras, né, Baladas de Rei, são obras que têm um cunho muito simbolista e parnasiano. Tem que dar uma lembradinha lá no segundo ano, terceiro bimestre, certo? É terceiro? Quarto bimestre. Acho que é o quarto bimestre. E que fala sobre parnasianismo e simbolismo. Essas duas vertentes são vertentes mais acadêmicas. Então já perceba que Cecília Meirelles, ela se afeiçoa muito mais a um texto mais formal do que aquela informalidade da primeira geração. Fechou? Então olha aqui, ó, outras obras dela. Viagem, premiado pela Academia Brasileira de Letras. Ela foi membro da Academia Brasileira de Letras, né? Membro, tá? Porque esses dias eu vi o cara falando, porque as membras, meu Deus. Então olha aqui, ó, marcada pela consagração e a sua adesão à modernidade, certo? Sem o radicalismo, aquilo que o Tuts acabou de falar, ó, ela não é radical e nem experimentalista. Então essa obra Viagem marca de fato quem é Cecília Meirelles dentro do campo da literatura, certo? Além disso, essa obra ela harmoniza essa ideia de literatura moderna com fragmentos, com focos dentro daquele academicismo das escolas anteriores, certo? Ela também entra nesse ambiente romântico. Então perceba que, de fato, o modernismo, eu tenho falado isso em sala de aula, ainda quando estávamos em sala de aula, que se você pega o modernismo, a segunda geração em diante, é como se fosse um grande liquidificador
e dentro desse liquidificador nós começássemos a colocar as escolas literárias, certo? Coloca aí romantismo, realismo, parnasianismo, simbolismo, naturalismo, um pouco de classicismo, coloca um pouco de barroco, bate aquilo lá, vai sair uma coisa. Essa coisa é essa liberdade que se tem hoje de escrever dentro desses estilos que nós já vivemos, certo? E a Cecília Meirelles é uma das primeiras a endossar essa espécie de escrita. Outras obras dela que são muito importantes são 12 Noturnos, da Holanda, Romanceiro da Inconfidência, aqui está, a vontade de dar um tapa aqui, mas se eu der na minha TV não tem como dar aula para você depois. É a principal obra dela, certo? A obra mais lembrada é a obra que, quando se fala em Cecília Meirelles, logo em seguida vem Romanceiro da Inconfidência, certo? Poemas escritos na Índia, Solombra ou Isto ou Aquilo são alguns dos títulos que publicou entre 52 e 65. Vale lembrar que o período de publicação já está dentro da terceira geração, certo? Mas como ela é uma autora que inicia e com propostas adequadas à segunda geração, como a proposta social, ela sempre é inclusa apenas como uma autora da segunda geração. Fechou isso? Fechou? Não esquece, certo? Olha aqui. Deixou ainda prosa de ficção, certo? Que são Olhinhos de Gato, prosa poética, que são Giroflé e Giroflá, crônicas de teatro e poesia infanto-juvenil, que é Ou Isto ou Aquilo, certo? Essa é a vasta obra dessa mulher, ok? Vale lembrar que ela era uma professora, certo? E ela adentrou a Academia Brasileira de Letras, recheada de homem lá dentro, certo? Não precisou fazer protesto, não precisou ficar com o seio nu, sair na rua com a cara pintada, não precisou nada disso. Ela só precisou mostrar o talento dela, ok? Talento. Professora. Professora, que é uma atividade que as pessoas dizem, eu dou aula melhor. Rapaz, você que pensava assim, agora tá vendo que não é fácil ser professor. Professor é talento, agora nessa época... Agora estão sentindo o que é ser professor na pele. Para ser professor tem que ter dom, tem que ter nascido para isso. E Cecília Meirelles nasceu. E o interessante é que ela carrega esse jeito professora, essa didática dentro do texto dela, entendeu? Então você acaba, de uma forma ou de outra, adentrando esse mundo sugestivo que ela trabalha. Tranquilo? Deixa eu falar um pouquinho sobre as características da obra dela. Ela é a representante mais característica da vertente espiritualista, certo? Intimista do modernismo. Essa parte intimista aqui, eu só quero te lembrar que nós vamos ter uma outra mulher também, bastante intimista, até mais que a própria Cecília Meirelles, que é a nossa... como é o nome dela? Da terceira geração, você vai estudar sobre ela, ok? Vou deixar uma incógnita para você, ok? Ela é herdeira do simbolismo, vale-se de preferência do verso curto, então os versos dela são versos curtos, porém, contudo, todavia, de um ritmo que ele é leve, porém ligeiro, certo? Que acompanha a fluência das impressões vagas e esbatidas. O que eu quero dizer aqui? Ela consegue, por esses versos, o que quer dizer leve e ligeiro? Não é aquele ritmo assim bem marcado, certo? Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Mamãezinha quando dorme põe a mão no coração. Não é essa coisa assim banal. Não, ela é um ritmo que você consegue ler por meio de uma fluência, mas ao mesmo tempo de ser leve, ele é ligeiro. Você consegue ler com uma certa rapidez os textos dela. Certo? Essas impressões vagas vêm do seu estilo simbolista. Ela nunca vai apresentar para você uma realidade. Ela sempre está fazendo com que você imagine a realidade. Ela sugestiona para você aquilo, entende? Esse é o jeito dela. As obras que giram em torno da existência humana, certo? Dá uma olhada
faz uma ponte agora com sociologia, quem é o grande existencialista, tá? Observe que na literatura, nesse momento de 30, o existencialismo toma conta desses autores, e ela é uma delas, certo? Faz uma ponte aí para ver quem é o grande existencialista na sociologia e a época, aí você vai conseguir chocar esses dois conteúdos, beleza? Olha aqui, ó. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Romanceiro da Inconfidência. A principal obra dessa mulher, certo? Essa obra, pessoal, toda vez que se fala de Cecília Meirelles, sempre vão querer cobrar de você pelo menos um conhecimento básico dessa obra. Eu sugiro muito que, se você puder, leia, né? Porque tempo nós temos agora durante esse... Na verdade, eu não estou tendo muito tempo, né? Porque ficar gravando aula, editando aula. Mas eu acredito que de algum lugar aí você consegue arrumar um tempinho para ler Romanceiro da Inconfidência. Você vai gostar muito, certo? E a leitura é rápida. Como eu disse para você, é leve, porém ligeira. Você vai ler de forma rápida. Publicado em 1953, Cecília Meirelles cria uma poesia social. Então foca aqui agora, social. Lógico, estamos falando de segunda geração, então o foco sempre é social. E onde está esse foco social, pessoal? Está justamente nessas tradições dos enforcamentos lá na Inconfidência, certo? Ela trabalha toda essa história, esse misticismo que envolve aí o século XVIII, no cenário nacional chamado Inconfidência Mineira. Ela vai trabalhar isso com você. Ela vai sugestionar de uma forma que você comece a imaginar aquelas coisas acontecendo, certo? E que é o estilo dela. Fazer com que você crie imagens, mas sem ela dizer a imagem para você, certo? Essa é a característica principal dela dentro dessa obra, certo? Ok? E para isso, para que você entenda um pouquinho do que eu quero dizer, eu trouxe um fragmentozinho para você entender. Olha que legal. Não posso mover meus passos. Imagina, olha, você já começa. Por esse atroz labirinto de esquecimento e cegueira em que amores e ódios vão. Pois sinto bater os sinos, percebo o roçar das rezas, vejo o arrepio da morte, a voz da condenação. Perceba? Avisto a negra masmorra e a sombra do carcereiro, que transita sobre angústias, com chaves no coração. Descubro as altas madeiras do excessivo cadafalso e, por muros e janelas, o pasmo da multidão. Cara, pense isso aqui, o cara está percebendo que ele está próximo de ser enforcado. Cadafalso é a mesma coisa que forca, certo? Olha como ela trabalha com palavras que geram no leitor uma forma de imaginação. Ela sugestiona para você. Ela consegue dar até o barulho. Lembra? No simbolismo, as assonâncias, as aliterações, nós vamos encontrar isso nos textos dela. Por isso ela se aproxima muito do simbolismo. Fechou? Então, era isso. Lógico que você tem que aprofundar seus estudos, você precisa ler um pouquinho sobre ela, você precisa ir na sua apostila, você precisa pesquisar um pouco e fazer os exercícios que em breve serão postados, certo? Foi um prazer inenarrável. Eu vou tomar a minha cevadinha, tá super bom porque é a melhor. E um beijo pra você, a gente se vê.